Obrigado, gente, por estar aqui comigo. Prazer é nosso. Premiados, brasileiros, premiados na Europa por um projeto de alta tecnologia. Que privilégio, né? Verdade. É verdade, sem dúvida. Vocês eram os mais aclamados ali da competição? Quando vocês entraram, todo mundo pensaram, não, esses brasileiros é que vão levar esse prêmio para casa? Com certeza não, né? É interessante. Nós éramos os patinhos feios. Os patinhos feios, exatamente. Porque Brasil e tecnologia, não que a gente não tenha altas pesquisas e desenvolvimento tecnológico no Brasil, mas a gente tem países que são muito mais avançados e Brasil e tecnologia não são duas palavras que estão mais ligadas, né? Sem dúvida. E eu acho que isso é interessante para justamente mostrar que se a gente se dispõe a fazer alguma coisa e a gente tem um interesse genuíno de entregar o nosso melhor, a gente é capaz de fazer coisas que às vezes a gente não tem nem ideia. Então, eu acho que esse complexo de patinho feio do brasileiro, ele tem que tirar isso de cena. A gente tem que começar a entender o valor que nós temos como povo, a criatividade que a gente tem, né? E eu acho que isso é muito legal. É muito comum na Europa, a gente recebeu os cartões, trocava cartões e todo mundo tinha doutorado, né? É muito comum, porque você está, primeiro, numa competição de tecnologia e nós não temos nenhum dos três. Então, a gente, quando olhava aquilo, claro que dava um sentimento de, poxa vida, né? A gente está competindo realmente num nível bem diferente do que a gente competiu lá. Mas a gente manteve a cabeça no lugar e confiamos muito em Deus em todo o processo, oramos muito para que Deus conduzisse as coisas para nós. E quando a gente venceu o desafio mundial de internet das coisas, eu acho que assustou até os europeus, né? Foi uma coisa incrível. Não dá para descrever para você o que a gente sentiu naquele dia. Você falou que colocou Deus em primeiro lugar. É interessante dizer também, os três são cristãos, né? Os três são adventistas do sétimo dia, brasileiros, e venceram esse prêmio aqui, olha, de tecnologia lá na Espanha. Deixa eu mostrar porque é bonito, é grande, olha, um teclado todo dourado aqui. Explica pra gente, quais eram as categorias, quais eram os projetos? Eram todos de automação? Na realidade, os projetos são projetos relacionados à internet das coisas. De uma maneira bem simplificada, a internet das coisas significa a gente transformar um mundo físico em digital. Internet das coisas é a principal mudança que nós vamos ver nos próximos anos nos negócios, na economia e na vida das pessoas. As cidades vão mudar, os hospitais vão mudar, como o sistema de trânsito das cidades é gerenciado vai mudar para melhor, as casas. Então, a internet das coisas, ela permite que os equipamentos tomem decisões sem precisar de uma interferência humana, com o objetivo de a gente, então, evitar desperdícios e aumentar muito a eficiência de uma maneira geral. Então, essa é uma visão simplificada do que é o IoT, né? Que é a internet das coisas. É muito interessante você estar explicando isso, porque no Brasil a gente não tem tantas cidades inteligentes como em outras partes do mundo, né? Eu recentemente tive alguém aqui no Identidade falando sobre isso, de que visitou várias cidades inteligentes. Então, é muito interessante, né? Porque o semáforo ali só vai abrir porque ele está conectado com um outro equipamento que liberou aquele outro pedestre, o ônibus, parou ali, não tem nenhum minuto de atraso, eu sei quanto tempo o ônibus vai demorar para chegar, porque eu estou vendo esse ônibus chegando. E aqui no Brasil são pouquíssimas as cidades que já têm esse tipo de aparato, né? As iniciativas, elas estão começando, principalmente na cidade de Santander, na Espanha. É a cidade que foi escolhida para se fazer vários experimentos. No Brasil, a gente tem Salvador com várias iniciativas relacionadas às cidades inteligentes. A cidade de Atibaia, em São Paulo. E Campinas agora está desenvolvendo um projeto também. E no Rio de Janeiro, o ano que vem, vai ser implementada a Cidade Brasileira Inteligente, que faz parte do Plano Nacional de Cidades Inteligentes, e a Wise Home foi convidada para também estar presente nesse projeto, que vai ser muito legal. Deixa eu mostrar aqui, olha, a Wise Home é isso. É isso. É isso aqui. Isso aqui é uma placa que ela automatiza todo o processo da sua casa. Então, né, eles estavam me explicando, tem isso aqui, que todo mundo conhece, né? Você deve ter alguns desses espalhados aí pela sua casa. Você, então, olha, vai colocar o negócio... É desse lado? Do outro. Do outro lado. Isso. Sou super da engenharia. Pronto. Aí, olha, Perfeito. já fiz a instalação aqui. A casa está pronta. Não teve um processo de automação no momento da construção da casa. Mexer em instalações elétricas. Não teve projeto de engenharia, não teve projeto de você precisar contratar uma obra na sua casa para quebrar nada. Infraestrutura. Essa simplicidade é a grande sacada da Wise Home, porque você usa a infraestrutura que você já tem, as caixinhas que você já tem na sua casa. Então, o impacto
no custo seria de pelo menos 10 vezes mais barato do que qualquer solução que hoje existe no mundo. Esse é o impacto mínimo que a gente tem. E a gente vê tanta coisa de esses vídeos mostrando casas automatizadas e tudo mais. E aí o Eric estava contando aqui antes da gente começar a entrevista. Essa placa aqui que a gente está vendo, ela é uma patente de vocês. Não existia ainda, mundialmente, alguém que tivesse concentrado essa ideia. Uma placa com toda a automação presente numa coisa só. Isso mesmo. Por mais simples que pareça a ideia e o conceito, não havia nada no mundo que dizia que dentro de uma infraestrutura, junto com o interruptor ou tomada, poderia haver uma placa de automação. Então, nós fomos a primeira empresa do mundo a desenvolver esse conceito e agregar na infraestrutura. Ao invés de formar um novo produto para você tirar o que você tem, seu espelho da sua casa, né, com seu interruptor, você teria que tirar isso e instalar um produto novo. Nesse conceito, a gente falou, vamos simplificar tudo isso e criar um produto que resolva toda essa equação e que custe muito menos. Com isso, nós desenvolvemos essa placa e esse app de maneira que a sua casa fique inteligente, sem mexer na infraestrutura. E isso gerou uma patente, que é essa placa que tem na sua mão, que se entrega diretamente na infraestrutura. E com isso você tem dois benefícios diretos. A velocidade que você faz a automação da sua casa e a simplicidade que ela é realizada. Ô José Carlos, agora como é que vocês se juntaram para poder criar esse projeto novo? Porque você e o BZ trabalham juntos já há muitos anos, né? 17 anos. 17 anos. Mas aí integraram o Eric para essa ideia. Como é que surgiu isso? A gente tem uma amizade antiga também com o Eric, né? E uma vez ele em casa, eu estava aborrecido com o meu portão, com o radinho que não abria. Eu falei assim, poxa, como é que nenhum fabricante ainda criou alguma coisa assim para a gente abrir do smartphone? Né? Como ninguém teve essa ideia de... Isso deve ser muito difícil. Ele falou, não, isso é fácil. Eu posso fazer assim, assim, assim. Eu falei, não é possível. E ele, 2 dias depois, apareceu com uma placa fazendo essas funções. E aí me chamou a atenção. Eu falei, poxa, isso é interessante, porque não existe. E foi aí que começou essa brincadeira, né, do envolvimento profissional e de amizade. E a gente partiu para inscrição nesse prêmio que a gente conquistou no Brasil e que levou a gente até Bilbao, na Espanha, para disputar o Mundial de IoT. É tão impressionante porque as melhores ideias são essas, né? Aquelas que elas estão ali na simplicidade, parece que ninguém descobriu ainda. Sei lá, parece que ela é complexa na simplicidade, né? Porque... Olha, é uma plaquinha aqui que automatiza a casa toda, a gente fica num discurso tão de ficção científica às vezes e a gente não materializou, né? Que é muito simples. Né? Um processo simples de acontecer. Agora, o BZ estava falando de custos, então reduz muito esse custo. Mas é algo acessível realmente para a população brasileira? Porque numa sociedade onde a gente tem quase metade da população que não se conecta à internet, eu falar de um dispositivo como esse, não vai ser caro para isso chegar até a casa das pessoas? É utópico ainda para o Brasil explorar uma tecnologia como essa? Essa pergunta é muito legal e a resposta é bem simples. Vamos pensar o seguinte. Para que o Wise Home funcione, você tem que ter um smartphone. Qualquer smartphone. Quantos smartphones hoje existem no Brasil? Há mais do que pessoas. Sem dúvida. Praticamente o dobro que a gente tem de pessoas, a gente tem de smartphone. Se eu te falar aqui, para você fazer uma automação numa residência, que basicamente uma sala, 2 quartos, né, e cozinha, você vai gastar menos do que a metade de um smartphone. É isso que a gente está dizendo. E se a gente for pensar no aspecto cultural, as pessoas hoje estão vivendo dentro dos aplicativos. Os aplicativos eles se tornam uma extensão das atividades profissionais de entretenimento. É lá que a gente vive. Exatamente. E olha que interessante, você então tem um produto que ele já está dentro do modo cultural como as pessoas já estão trabalhando e se relacionando, que é dentro do ambiente digital, dentro dos apps. Comparado com as soluções que existem hoje, que são soluções basicamente de R$20 mil, R$15 mil para fazer coisas muito simples, o que o Wise Home faz é absurdamente superior a essas soluções e com custo muito baixo. Nós tivemos a oportunidade de expor a solução na cerimônia, na realidade num evento dos finalistas do Desafio Brasileiro. Nós fomos para a IoT Latin America, que foi no Transamérica Expo aí em São Paulo. Ficamos 2 dias, eu e o Eric estavam lá, o JC não estava muito bem de saúde, ele não teve a oportunidade de estar. E eu e o Eric ficamos os 2 dias sem comer, porque
foi absurda a quantidade de gente que estava no stand querendo comprar. E a gente falava, não tem. temos. No dia não é seguinte, a hora ainda, né? no dia seguinte, foi engraçado que voltou, acho que uns 2 ou 3, e falaram pra gente assim, hoje vocês Você tem. trouxeram, né? Hoje vocês têm. A gente falou, não, o produto ainda não existe. Porque isso que você está vendo ainda não tinha nessa concepção. Então ali a gente percebeu a validação. As pessoas, elas gostam de tecnologia e o Brasil, ele é um dos países, né, que tem uma característica de ser um early adopter, né, que é um país que gosta de tecnologia nova. Então é o país certo para a gente fazer essas tratativas, né? Mas além disso, a placa ela consegue resolver vários outros problemas dentro do campo das utilities, né? Que eu acho que essa é a grande sacada. E isso é o projeto que a gente apresentou em Bilbao, que o Eric desenhou com maestria, né? E com muita genialidade. Né? Eu queria que vocês explicassem isso, porque você estava falando, né, que isso aqui não só tem essa facilidade, está tudo concentrado no teu celular, mas é um mecanismo inteligente que pode contribuir em diferentes aspectos, inclusive financeiros, inclusive de a gente poupar recursos naturais. Sim, exatamente. A transição entre o desafio IoT de 2017 para o IoT Week 2018, nós nos focamos, então, complementar a solução nossa, trazendo a inteligência para que a sua infraestrutura fosse uma fonte de economia. O segundo passo foi fazer de uma forma eficiente a compreensão comportamental do equipamento elétrico que está conectado a ele, seja uma lâmpada ou um equipamento conectado à tomada. Com isso, então, você consegue descobrir a fonte de gasto. Um bebedor d'água, uma geladeira, um micro-ondas, um ar-condicionado. E com isso, você sabe se ele está com defeito. Um ar-condicionado que não desliga, então ele tem um consumo maior. Então você é avisado, olha, seu ar-condicionado não está desligando, ele está com consumo contínuo de energia. Você pode ter deixado uma porta aberta, você pode ter deixado uma janela aberta, ou o ar-condicionado está com defeito. E eu tenho esse relatório no aplicativo. Em tempo real. E conforme ele vai aprendendo o seu uso, ele sabe se é um problema real de defeito, uma predição de um defeito, ou se você realmente deixou uma porta aberta. Ok. Ele consegue compreender essa diferença. E além disso, nós desenvolvemos um algoritmo capaz de identificar qual é o equipamento que está ligado. Então, ou seja, você instalou a aplicação, colocou a placa na sua tomada, mas você não disse o que está ligado. Após certo tempo de uso, cerca de 12 horas, a gente identifica qual é o equipamento. Então, você ligou uma televisão da marca tal, modelo tal e versão tal nessa tomada. Com isso... Impressionante. Então, aquela história de sair e deixar o ferro ligado, nunca mais. Nunca mais. E para foi o isso que utility, levou a gente a vencer o prêmio mundial da O mundial internet foi das essa coisas. solução. E para o utility isso é muito importante, porque ela consegue entender qual a demanda de consumo de uma unidade consumidora. Então, ou seja, hoje ela lê o seu relógio e fala, você gastou tantos quilowatts. Se ela põe um relógio inteligente, ela tem um relógio em tempo real que sabe que você gastou tantos quilowatts também. Só não tem um leiturista. Só que ela não sabe aonde você gastou essa energia. Se é a televisão, se é uma lavadora, se é um Um micro-ondas. freezer muito velho que você tem em casa e Exatamente. puxa muita energia. E com isso ela consegue desenhar várias soluções para você utility. Ela pode sugerir para você trocar a sua geladeira. Se você comprar uma geladeira moderna que tem um consumo da faixa tal, você teria uma economia de R$1.000 por ano. Então compensaria trocar essa geladeira. Se o seu ar-condicionado também tem esse gasto. Para o lado do governo, ele consegue compreender cada setor aonde está havendo desperdício de energia. Então, ele pode regular, olha, as televisões estão consumindo 300 watts, em média. Então, vamos fazer uma regulamentação para baixar para 200 watts. Então, ela consegue compreender, na realidade, o gasto energético para uma vizinhança, para uma cidade inteira, e com isso dá uma forma de melhorar o futuro. E para você, o usuário, né, o consumidor, é a redução do gasto de energia. Claro, com certeza. Um impacto direto na sua conta. Né? Isso já está disponível no mercado? Ainda não. Eu estou igual as pessoas lá do Exatamente. Na realidade, a gente, no primeiro momento, a ideia era fazer o lançamento do produto como o Wise Home voltada para a utilização nas residências e para o consumidor. Só que, desde que a gente, um pouco antes de ir para o Desafio Mundial, a gente começou a receber muitos contatos de inúmeras empresas, de inúmeros segmentos,
E depois que a gente ganhou o prêmio, se intensificou isso. Claro. Então, atualmente, a gente está conversando com várias empresas e a possibilidade maior é que o Wise Home ele saia através de uma dessas empresas que a gente está conversando, né? Mas que o produto vai para o mercado, vai. Agora, o formato, o modelo de negócio que vai ser desenhado, possivelmente vai ser através de uma dessas empresas que a gente está conversando nesse momento, né? Mas a gente também não vê a hora, né? Claro, imagina. Vocês querem isso instalado na casa de vocês, claro, né? sem dúvida, a gente não vê a hora. Claro. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, vocês virem compartilhar com a gente esse grande privilégio aí desse prêmio e parabenizar vocês pela ideia realmente inovadora e brasileira. Sem dúvida. Você vai sem colocar na dúvida. sua casa. Ah, vou, Obrigado. sim, com certeza. Talvez eu já leve. Deixa eu levar isso. Muito obrigado, gente. Obrigado, mesmo. foi um prazer.